Um bom dia para você que está em casa. Estamos começando agora mais um Conexão em Base. E o programa de hoje está muito especial, cheio de insights. Nós vamos entrevistar uma mulher muito poderosa que começou como sacoleira e construiu uma grande marca que, inclusive, está ganhando o mundo. Estamos aqui com Débora Sayonara, da Matesol. Em primeiro lugar, Débora, muito obrigado por ter vindo, ter topado esse convite. E a gente vai bater esse papo bem bacana para conhecer um pouco da trajetória por trás. Eu até estava falando aqui no bastidores que nem todo mundo conhece a Débora, mas a Matesol todo mundo conhece. Então vamos esmiuçar um pouco dessa trajetória. Gratidão aí pelo convite e, gente, vamos embora. Débora, não tem nem como eu começar falando que tem um ponto muito comum entre a gente, né? A gente veio lá da Zona Norte, é assim? É isso aí, da ZN. Da ZN. Então dá para vencer vindo da ZN? Fala para mim. Total, da ZN, feia e pobre, deu tudo certo. Eita, então agora a mulher tá bonita, tá rica. Eita! Parece que o negócio deu certo. Eu sou cliente da Matesol, né? Eu comprei, tem uma lojinha ali no final da Itapetinga ali, né? Entrando pro Conjunto Potengi. Isso, lá no Potengi, ali a nossa base, né? Desde 1987, era a casa dos meus pais, foi onde eu morei. Sim. E foi onde foi fundada a primeira máquina, o primeiro negócio, a primeira história. E ainda continua até lá, viu, gente? A gente tá lá na Zona Norte. Que legal. Fala um pouquinho, então, para mim, como foi esse início, como você começou. Você estava até aqui, antes da gente começar, você estava falando que o pessoal realmente, né, você vem, quem é da Zona Norte sabe muito bem do que a gente está falando, né? É quase como se morasse em outra cidade. Aí o pessoal fala sempre, menina da Zona Norte, seu caso ainda tinha um trem. É, porque eu ia de trem para a escola, né? Eu estudava na Ribeira e lá no Potengi tem estação de trem, o Salesiano. Sim. E aí, quando chegava lá, a menina do trem, chegou a menina do trem. Aí depois eu virei a menina sacoleira. Sim. Né? Quando a gente iniciou a Matesol. Que legal. Então tem mais conexões, então, porque em algum tempo da minha vida eu vendi perfume na rua. Aí nesse momento o pessoal me chamava de Maria Emerson. Diga aí. Olha aí. Eu vendia no PAP mesmo. E essa venda no PAP, você não tem noção, para você ter ideia, depois eu fui vender casa. Hoje eu vendo investimento. E o conceito, a modelagem da venda é a mesma do PAP. Tu acredita nisso? Acredito. Então fala para mim um pouquinho como é que começou isso. Bom, vamos lá, foi sorte, né? As pessoas olham para você hoje, aí faz, ela teve muita sorte, né? Quando a gente chega aonde a gente chegou, mas foi sorte aos 10 anos de idade ter recebido o meu primeiro salário, né? Então eu comecei a trabalhar aos 10 anos de idade, quando a minha mãe saiu de uma empresa de confecção e ela decidiu comprar a própria máquina. Então ela costurava e eu, a menina do trem, levava para vender. E eu vendia cueca para o padre, minha gente. A gente começou com moda íntima. Era para as mães dos alunos, para os professores, para o pessoal que era ali ambulante. Então, eu levava minha sacolinha, realmente, vendedora, minha primeira profissão. Com 10 anos? Com 10 anos de idade. E aí a gente começou essa trajetória. Com 16 anos, eu casei, porque eu já era uma véia, né? Já tinha começado com 10, com 16 anos. Casei com 18 anos, fui mãe e com 18 anos eu já tinha uma trajetória de 8 anos de trabalho. Que legal, muito bacana. Débora, começar pequeno, muita gente começa, né? Mas onde você aprendeu a pensar grande? Além da sorte, muita coragem, né? E eu acredito também que a sua formação de base, meus pais sempre me ensinaram o valor do dinheiro, o cuidado com o respeito ao negócio. Explicaram muito bem o que é o valor do trabalho, né? E eu já nasci vivendo o trabalho. E respeitando isso, você cria uma trajetória e lhe dá coragem para continuar. Porque é muito bacana quando você chega no final do mês e você tem a recompensa daquilo que você desenvolveu através do seu trabalho, né? O mérito chega. E é através do mérito que a gente vai crescendo e conquistando várias coisas ao longo da sua vida. Débora, qual a lembrança desse começo que ainda te guia? Bom, a coragem para continuar e saber que a vida tem bastante desafio. Eu lembro que uma vez eu estava voltando do Salesiano e lá ela tem uma calça cinza clara, uma camisa branca e no meio do caminho, ali na ponte do Igapó, o trem descarrilhou.
E o trem foi embora, eu olhava para um lado, era água, olhava para o outro, era água e não via mais o trem. E tinha um pessoal dentro do vagão, que era o último vagão, e a gente começou a se abraçar. E depois o trem voltou para resgatar a gente. Gente, eu tinha feito xixi nas calças, de tanto medo, mas continuamos. E o trem resgatou a gente foi embora. Então, diante do desafio de você olhar assim, enxergar uma quase morte, e você continuar, e você fala, agora eu estou pronta para tudo. E vem mais desafios ao longo aí desses anos. Débora, você falou ao longo da conversa sobre mérito, coisa que nem todo mundo acredita. Mas se você pudesse dar um conselho para quem está começando hoje, mas que só vê obstáculos, qual conselho você daria? Esse é um conselho que está escrito há mais de 3.000 anos. É bíblico. É dando que se recebe. É o princípio de servir. Então, o mérito é o quê? Você entrega e depois recebe em cima do seu trabalho, do seu projeto, do seu resultado. Então, dá certo. É um princípio milenar e segue ele que vai chegar longe. Débora, qual decisão mais difícil que você teve que tomar, mas que hoje você percebe que mudou tudo? Olha, eu passei por alguns desafios que foram extremamente difíceis, mas cada um na sua caixinha. No ano 2000, a gente é de 1987, trabalhávamos para um grande magazine nacional, onde as carretas saíram da Zona Norte para distribuição nacional. E na segunda-feira esse magazine decretou falência, né? Quando ele decretou falência, a gente recebeu as mercadorias de volta. Ou seja, a gente teve que assumir da nossa parte todos os contratos que eles não cumpriram. E a gente tinha que cumprir os contratos com os nossos fornecedores, os nossos colaboradores e os nossos parceiros. Ali foi um grande desafio porque não tinha jeito, não tinha como a gente fazer. Então a gente teve que se reinventar e tratando de um produto que era muito específico, a gente tirou várias lições. Nunca coloca no lugarzinho só os seus ovos, né? Cuidado com quem você negocia. Olha quem é o seu cliente, qual é a base que ele tem. Então, foi um grande desafio. No ano de 2010, tivemos um desafio muito gigante, mas que foi em outra vertente. Dia 14 de maio de 2010, eu estava em Belém do Pará e eu desci de um avião e recebi a notícia que meu filho e a minha sogra e 2 colaboradores tinham sido decapitados num acidente de carro. Netinho tinha 13 anos, a minha sogra tinha 51 e 2 colaboradores da empresa. Só sobreviveu o meu sogro, porque na hora do acidente, que ele ia na BR, ele puxou a caminhonete e um caminhão atravessou de um lado para o outro, decapitou. Então, quando eu cheguei lá, que para fechar o caixão eu tive que juntar a cabeça ao corpo da minha sogra e de Netinho, foi uma grande decisão, um grande desafio de continuar a jornada. Só que isso foi dia 14 de maio de 2010, dia 3 de junho eu cheguei em Natal, meu pai estava hospitalizado e meu pai olhou e disse, que bom que você veio. E ele não falou mais, ele faleceu. Então, eu enterrei 3 pessoas muito importantes na família, com praticamente menos de 15 dias. Né? Não deu nem a missa de 30 dias da primeira, vamos dizer assim, a turminha que foi lá para cima, com o meu pai que foi em seguida. Foi outro grande desafio. E agora, 2020, 10 anos depois, passamos por uma pandemia, né? E o nosso produto, gente, não era essencial. Sim. Porque é moda praia, fechou piscina, fechou tudo. E eu falei, e agora? Porque a vida das pessoas que estão na minha empresa é. Então, como a gente não sabia o que ia acontecer, a gente foi doar tempo e conhecimento, fabricamos bata para a liga, para os médicos, para o corpo médico da liga, a gente fabricou máscaras para doação, enquanto a gente tinha alguma notícia. Mas a conta não fechava, porque todo mundo tinha que comer, tinha que beber, tinha que manter a família, né? E aí, nessa época... Só para entender, a Mater-Sol, como a gente conhece, ela parou completamente. Aí você se reinventou fazendo outras atividades na área de confecção para que você conseguisse pelo menos sobreviver naquele período. Sobreviver. Entendi. Só que não fechava a conta. Era muito pouco e muito barato. E a gente resolveu olhar para dentro. Muitas vezes a resposta está dentro do seu negócio, está dentro da sua gestão, está dentro da sua equipe. Quando a gente foi fazer um balanço geral, a gente decidiu demitir a equipe
para que ela recebesse as verbas rescisórias, FGTS, ficasse no seguro-desemprego, garantindo pelo menos 6 meses de sobrevivência, até a gente saber onde é que isso ia dar. E ficamos só com 4 colaboradores, gente. A gente foi fazer balanço de tudo. Foi aí que a gente enxergou realmente quem a gente era, da porta para dentro, o que a gente tinha. A gente tinha um galpão enorme, cheio de matéria-prima. A gente tinha mais de 120 mil produtos para venda. Eu falei, e agora? Como é que a gente vai transformar isso em plena pandemia? E eu digo que muito bom é amigo na praça, dinheiro no bolso também, gente. Uma coisa não elimina a outra. E um grande amigo, eu já estava na CDL, que foi uma grande escola de associativismo e doação de tempo e conhecimento. E eu lembrei que ele tinha 2 carretas. E sempre que ele lançava um imóvel, ele colocava as carretas para vender o imóvel. Eu fui lá. E aí eu disse, Serginho, eu estou precisando de algo que você tem e eu posso fazer escambo com você, porque eu não tenho como pagar. Ele disse, o que é? Eu disse, eu quero uma carreta sua. Aí ele, Débora, para que você quer a carreta? Eu falei, eu vou botar meus biquínis aí dentro, vou vender de praia em praia, de bairro em bairro, de condomínio em condomínio, mas eu preciso sobreviver a essa pandemia. E assim a gente passou um tempo, eu peguei a carreta, minha habilitação é D, porque eu já dirigia ônibus, levando os colaboradores para casa, trazendo, já dirigia caminhão. Então você que estava dirigindo a carreta. Isso. Caramba, aqui eu tô E impactado. aí eu cheguei lá na Matersol, quando a gente chegou que parou, aí minha mãe fez, a gente vai fazer o quê? Eu digo, vender biquíni. É isso que a gente sabe fazer, foi para isso que a gente nasceu e essa é a nossa missão. E passamos 7 meses da pandemia, vendendo nessa carreta, e eu trocava por camisa UV, porque como ele tem empresa de construção civil, é EPI, Sim. a camisa UV para proteção solar. Sim. E até hoje eu sirvo ele de camisa UV e vou servir para o resto da minha vida. Obrigada, querido. Que história impactante, de verdade. E o que é que você tem a dizer, Débora, para as empresas e para os empreendedores, depois de ter passado por todo esse desafio que, com a pandemia, eles quebraram e até hoje eles falam que quebraram por causa da pandemia. Para essas pessoas, o que é que você tem a dizer? Olha, a pandemia foi uma virada de chave, né? Muito grande. Teve pessoas que se deram muito bem, teve pessoas que se deram muito mal, teve pessoas que sobreviveram e se reinventaram. Eu digo muito que é a coragem de continuar os desafios da vida, porque a tua vida é tua. Você é o maior CLT da tua empresa, do teu negócio. Você é o último que pode sair. Sim. É o último que pode fechar a porta. E não esqueça que a missão do empreendedor é gerar liberdade através do emprego para outras pessoas. Né? Você consegue conectar e trazer prosperidade para a sua comunidade, para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. É uma responsabilidade muito grande. E é o ato de servir, que é um princípio. Cada princípio lhe gera um resultado, independente do dinheiro que você tem. E o princípio de servir, ele lhe coloca na mesa dos grandes, independente do seu caixa. Ou seja, hoje você disse que tem quantos funcionários? Hoje estamos com 51 colaboradores internos, temos 3 unidades aqui, inclusive a nossa base lá da ZN, lá da Zona Norte, Sim. que é a indústria e tem loja também lá. Temos aqui na Afonso Pena, Ponta Negra. Já temos uma história de 28 anos na Califórnia. Agora, os projetos futuros, vamos abrir São Paulo e fazer a expansão nacional e internacional através de junho. Miami está chegando aí. O que me impacta nessa história, Débora, com tudo que você acabou de narrar, é que por mais que a Matersol seja uma empresa muito longa, que de fato é, mas me parece que na pandemia você praticamente que zerou tudo e me parece que o posicionamento que você tem hoje, posso dizer que foi da pandemia para cá? Total, a gente era atacado, né? Nascemos e nos criamos atacado. E da pandemia, assim que a gente lançou o varejo, foi quando fechou tudo, aí a gente teve que dar celeridade no novo posicionamento. Bacana. Pergunta-chave. Hoje você está maior ou menor do que antes de começar a pandemia? Hoje eu estou com menores custos, trazendo maiores resultados e faturando mais do que eu já faturava. Débora, eu estou muito impactado com a forma como você lidou com isso. Eu também passei pela pandemia. Confesso que eu não tive assim, os desafios que você teve, até porque, no caso da pandemia, eu consegui crescer na pandemia, mas eu posso dizer que eu estava posicionado para a pandemia chegar. Porque, tipo, eu tinha muita força já na internet
no online. Então, tipo, quando veio a pandemia, eu alavanquei ainda mais. Mas eu confesso que foi impactante eu ver essa sua história e como você conseguiu se desvencilhar, como você voltou para a venda de rua e como hoje você está ainda mais forte porque fica os aprendizados. Então, fica para você que está em casa esse grande insight que, assim, todo desafio ele pode ser contornado e a Débora está aqui para provar isso. A gente vai para o intervalo comercial, mas logo mais a gente volta com a Débora, dessa grande empreendedora que é especialista em se reinventar. Estamos aqui de volta com Débora da Matersol. Eu vejo nas redes sociais que você fala muito sobre visão 360. Tem alguma coisa a ver com tudo isso que você passou no período de pandemia? Olha, a visão e a gestão, que é o G360, ela vem desde lá do meu pai. Meu pai foi um grande empreendedor, foi meu maior professor. Vem também da minha mãe, que está viva até hoje, aí com muita saúde, 72 anos, e trabalha todos os dias. Eu digo a ela que depois que ela morrer, depois de 2 dias, venha bater o ponto de volta. Não tem direito aí, não. E vem também de uma trajetória de negócios, né, da Matersol, da empresa de consultoria. Hoje estou como a CEO da Matersol, estou como sócia e consultora da SGS, que é a empresa que faz consultoria de gestão 360, ou seja, já tive agência de publicidade, já passei pela escola CDL do associativismo, que me ensinou muito, pela FCDL, e hoje eu estou com Matersol, consultora de gestão 360, hoje embaixadora da moda com a associação Amo RN e aí na direção da Fierne Jovem junto com o Pablo e junto com o Djalminha aí já há um ano construindo a trajetória da indústria para os jovens. O Pablo Loucos do Coxinha. Loucos por Coxinha. E o Djalminha quem é? Da Água Mineral Cristalina. Ah, que legal. Grandes que parceiros bacana. de trabalho. Débora, não ficou claro. Para eu entender melhor e até para o pessoal que está em casa entender um pouquinho mais dessa visão 360. Como que eu consigo aplicar isso no dia a dia? Bom, como eu passei por empresa de serviço, de indústria, de atacado, de varejo, de comércio, então eu consigo ter uma visão geral de cada operação. E muito disso a gente avalia em 3 pilares, que é universal para todos: dados, estratégia e pessoas. É a tríade dados, estratégias e pessoas. E na gestão 360, não adianta você ter dados e estratégia e não ter quem toque. Não adianta você ter pessoas, ter dados e não saber uma estratégia para direcionar. E não adianta ter estratégia, ter as pessoas e não enxergar os dados para saber para onde você vai ou o que você vai buscar como objetivo. Essa é a verdadeira visão G360 dentro desses negócios. Eu vou pensar muito sobre isso, viu? Ficou aqui um insight importante. Ó, gente, é para isso que o programa existe, para esses insights, né? E eu vou continuar aqui no meu período de aprendizado, tá, Débora? Eu tenho dados, eu tenho estratégia e eu tenho pessoas. O que é mais importante nessa tríade? Quando você está nesse triângulo, quando você tira uma parte, ele se desfaz. Ele não funciona. Por quê? Porque você é o centro do triângulo. Então, você como gestor está lá para administrar essa pirâmide para que funcione o resultado. Quem já viu a máquina sem ter quem aperta o botão? Sim. Quem já viu você tomar uma decisão sem olhar, igual o Uber? Você diz aonde você está e você diz para onde você vai. Você tem dados, né? Você tem a ferramenta e você tem uma pessoa que leva. Se você não tem nenhum dos 3, quebra e você fica sem o resultado que você precisa ou sem as ferramentas que você precisa para seguir. Na sua opinião, nessa tríade não tem algo que se sobreponha em nível de importância? Os 3 têm a mesma importância? Tem a mesma importância, porque na hora que você tira um, os outros quebram. Certeza? Certeza. Se eu tirar aqui, eu tenho dados, eu tenho estratégia, eu tenho pessoas. Se eu tirar os dados, eu consigo tocar um negócio? Pode até conseguir, por osmose, por um tempo, mas você vai para onde? Onde é que você está? E aí, aquela velha frase, quando você não sabe onde você vai, a qualquer lugar, e às vezes o lugar que você vai, você fica patinando, você gasta recurso, você gasta dinheiro, e às vezes não é aquilo que você quer. E muitas vezes isso reflete em pessoas, em você não estar feliz.
eu vou gerar um gatilhozinho, é só um questionamento. Por quê? Porque o nosso programa é assistido por muitas pessoas, as pessoas têm o intuito de aprender aqui e eu quero realmente avançar um pouco nessa questão de dados. Por quê? Vou falar bem honestamente contigo. Eu cresci durante muito tempo sem dados. Eu tinha estratégia e eu tinha pessoas. Então, complementando um pouco o que você está falando, eu colocaria pessoas em primeiro lugar e a estratégia em segundo lugar. Porque, assim, eu já vi muitas empresas, porque é muito desafiador, Débora, você criou essa questão. A 360 veio de onde? Essa 360 veio de foco em estudo nas consultorias para ajudar outros gestores a enxergar esse pilar, esses 3 pontos, para poder avançar de uma forma mais correta. Certo. De uma forma onde você enxergue mais o futuro. Tem muita gente que me pergunta isso, tá? Quem procura essa consultoria, de modo geral? Geralmente são gestores de empresa, empreendedores de qualquer porte, né? Eu já prestei consultoria para a indústria de panificação, para a indústria da moda, para a indústria do serviço, para a tecnologia. E cai nesses mesmos 3 pontinhos aí. E esses 3 pontos é igual àquela regra de Pareto, que você resolveu esses 3 pontos, é 20% que você resolve, que vai lhe gerar 80% de resultado. Perfeito. Eu compreendi bem o que você falou. Vou só acrescentar a questão um pouco, porque eu vejo que a pessoa que está começando, Débora, ela tem muitas dores. E ela tem muitas dores daquilo que ela precisa ter para começar. E eu tenho um gatilho comigo mesmo que a gente precisa, na verdade, é começar. E eu comecei. Total. E eu comecei e toquei o negócio durante muito tempo com os dados muito precários. E esse negócio foi crescendo. Óbvio, chega um momento que você precisa organizar tudo. E eu passei por esse momento. Mas o meu negócio continuou crescendo e cresceu muito sem os dados, mas com estratégia e com pessoas. Eu sei que o dado é importante. Eu só acredito que o empreendedor que ele está começando, ele precisa olhar muito mais para outras coisas do que para o dado, porque é muito desafiador. Você imagina uma pessoa que está começando sozinha. Então, muitas vezes ela vai na tora mesmo, na crença, ela tem um volume de vendas alto. Esse fui eu. E deu certo, e funcionou. Óbvio que chega um tempo que se você não tem dados, você bate de certo numa determinada laje, vamos dizer assim. Vamos voltar para uma doceira e para uma boleira, que é Eukip. Sim, Eukip. Né? É ela que vende, é ela que compra, é ela que divulga, é ela que fecha o caixa. Se eu não tenho um dado básico, eu não estou falando da complexidade ou do nível de organização do dado. Se eu não tenho um dado básico, que eu tenho R$100, eu vendi 200, sobrou 100 e eu tenho que aplicar aquilo ali e eu não tenho uma conta negativa, sim. Ou se eu tenho uma conta negativa, eu vou ter que tornar ela positiva para poder eu crescer, já é um dado. Sim, faz sentido. Não é a complexidade do dado. Faz sentido. É enxergar algo. Porque se você vê que você trabalha... Não é uma planilha redondinha, não é nada disso, entendi. Nada disso, é um caderninho. É uma planilhinha ali, é no papel de pão. Mas é um dado que você enxergue para prosperar. Porque se você tem um dado negativo, mesmo que seja com um brigadeiro, você pode afundar se você não enxergar ele. Perfeito. E falando em enxergar, o que é que um empreendedor que quer crescer rápido precisa enxergar que ninguém fala por aí? Olha, eu não acredito muito nessa forminha de bolo do rápido, de botou lá, inchou e deu tudo certo. Né? Eu acredito muito em fazer a coisa certa para o seu negócio. Eu acredito muito em estudar. Eu acredito muito em busca de conhecimento. Eu acredito que menos nem é mais, gente. Menos é demais, pô. Muitas vezes a gente está com obesidade mental de muito conteúdo e não consegue aplicar o básico. Sim. O básico bem feito funciona. Então, eu acredito que é enxergar esse básico e, a partir dali, você aumenta a venda, você organiza a casa. Você cresce mais um pouquinho, você organiza a casa. Não dá para estar 100% organizado e 100% aumentando a venda aí. Sempre tem algo para melhorar. O que ela está falando, ela tem muita propriedade, é uma empreendedora de muito sucesso que está crescendo. Já tem a Matesol na Califórnia, como você falou,
Isso, já há 28 anos a gente trabalha exportação, já atingimos a Europa e agora a partir de junho aí, com um grande parceiro aí, a gente vai estar chegando em Miami. E eu ouvi falar em Londres, na África, onde mais? África. Londres a gente teve agora fazendo uma imersão na Meta, tive o ano passado na China e na NRF. Para quê? Para entender o que o mundo está falando. Na NRF, o que a maior feira de varejo do mundo fala? Na China, o que a indústria da China está falando para o mundo? E na Meta, o que vem aí do mundo virtual, do mundo online? E o que isso vai impactar nos nossos negócios? Né? Então, às vezes, saber um pouquinho de cada coisa ali lhe dá uma visão do todo e você consegue, em microações, transformar para não ficar tão para trás na informação. E aí veio a África. A África eu conheci... Então, só para entender melhor, na China você foi mais para conhecer, ainda não há um plano de expansão para a China. Há alguns negócios fomentados na China, sim, mas ainda em avaliação. A China tá que tá, hein? Tá que tá sim. Na minha área, que é construção civil, eles estão impactando aí com obras muito velozes, muito rápido, muita metodologia, muita tecnologia, e eu preciso ir para a China o quanto antes. Você esteve lá pessoalmente? Estive lá pessoalmente, passei 20 dias na China e dei um giro em 11 cidades. Inclusive, eu fui visitar o maior shopping de atacado do mundo, com mais de 80 mil lojas em 5 pavilhões. Bacana. E na China, você estava falando da África, e na África aí sim tem um plano de expansão. Na África, eu conheci uma artista plástica, inclusive ela vai estar aqui em Natal novamente, e a gente desenvolveu a arte dela na nossa coleção e foi lançada agora recentemente no Moçambique Fashion Week. E com o sucesso do lançamento, a gente vai estar fazendo um planejamento de expansão para lá. Que legal. Legal. Tem data? Segundo semestre. Que bacana. Segundo semestre. Muito bom. Qual foi o maior desafio que você superou e que ninguém viu? Eu acredito que o desafio familiar. Aquele de manter a sanidade da família, a sua própria organização da casa. Tenho meu esposo, tenho uma filha de 29 anos, tenho um genro e tenho a minha mãe, com 72 anos. E aí eu não tenho irmãos e com a ausência do meu pai... Você é casada há quanto tempo? Bom, gente, eu casei com 16 anos, me separei aos 27, casei aos 31 e estou casada com meu marido até hoje, o Walter, que, aliás, foi Deus que mandou, porque é ele que manda em mim, quem segura a onda e quem está ali segurando a rédea do negócio, quando está bom e quando está ruim. É parceiro para toda obra. Bacana. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a família, porque, assim, não é simples, eu imagino. E eu acredito que as pessoas falam muito sobre mulher, que a mulher tem uma desvantagem. Eu realmente acredito, gente, eu acredito sim na desvantagem da mulher. E eu acho que minha visão, aí eu quero realmente a sua visão para ver um alinhamento em cima disso. Eu vejo muito essa desvantagem da mulher muito com relação a tempo e a dedicação. Por quê? Porque realmente a dedicação da mulher à família é um nível muito maior do que o do homem. Compreende? Então, eu acho que nos negócios, os homens eles acabam levando vantagem aí. É uma questão de tempo. Por não ter uma obrigação Eles têm menos obrigação em casa, consequentemente, eles têm mais tempo para se dedicar ao trabalho. É mais ou menos por aí? Na sua opinião? Eu não concordo. Não? Eu queria saber a sua opinião, de verdade. Não sei se é porque eu não vivi isso, eu nunca olhei para isso como uma diferença e eu nunca coloquei isso na minha vida como um empatar de fazer algo. Né? Então, filha única, meu pai esperava um filho e veio eu e ele me criou da forma que inteligentemente ele levou sem distinção de sexo. E eu vivi isso, então eu não enxergo isso como um problema. Ou seja, vamos lá, para resumir, não existe nenhuma diferença, nenhum ponto em que lhe coloque em desvantagem com o homem. Esse é o seu gatilho, essa é a sua crença. Para mim, eu nunca enxerguei como diferença, nem como desvantagem. Cara, sensacional. Eu sempre fui... Sensacional, sensacional. Isso me deu um insight muito importante e o que é que eu tenho a falar sobre isso? Vamos lá, para você que está em casa. Eu, Emerson, sou homem
E eu, Emerson, admito que existe uma diferença, sim, que o homem leva uma pequena vantagem ou uma vantagem sobre a mulher. Aí está aqui a mulher, na minha cara, refutando. E, de verdade, você está certa. E sabe por que você está certa? Porque ao longo do tempo eu descobri uma coisa muito relevante. A crença, ela é soberana. A crença, ela vai acima de tudo. Então, por você ter acreditado que não tem diferença nenhuma, ou seja, não tem diferença, eu consigo, não gatilhou nada, nenhuma coisa ali que pudesse lhe atrapalhar, e você seguiu em frente, e você chegou e você conquistou. Eu acredito muito em virtude de pensar dessa forma. Porque eu penso assim, eu cheguei onde eu cheguei não foi vendo desvantagem, foi vendo igualdade e muitas vezes até vantagem na minha trajetória. Eu precisei trabalhar mais cedo, foi uma vantagem. Eu precisei me virar, foi uma vantagem. No seu caso, eu sou mulher, eu precisei vender em determinado momento na rua, depois voltei para vender na rua na pandemia e isso foi uma vantagem. E eu não vi nenhum ponto que me colocasse em posição de inferioridade. Parabéns pelo seu posicionamento, de verdade. Até porque eu enxergo que eu nem tenho o direito de errar, eu tenho uma missão a fazer. E fora a minha mãe, o meu marido, a minha filha, o meu genro, ficou o meu sogro, hoje eu tenho uma sogra que é incrível também, que está com a gente. Só que eu tenho um avô de 94, uma avó de 98, uma tia-avó de 92, um tio de 70 que é esquizofrênico e tem um outro tio que é dependente nosso também. Então eu tenho outros filhos que não são mais novos, mas que se tornam filhos porque fica debaixo da sua base. Então, gente, eu não tenho direito de errar, eu tenho que ir lá trabalhar e fazer acontecer. E outra coisa, eu acredito muito que cargo e negócio não tem sexo, tem competência e resultado. Vai lá e faz. Forte, hein? Agora eu queria saber como é que você, beleza. Emerson, não tem desvantagem, isso aí é bobagem. Eu sou mulher e eu fiz, e você tem propriedade para dizer, porque realmente você é mulher e você fez. Mas agora ficou a dúvida, como é que você administra a sua casa? Agora eu fiquei com esse gatilho, com essa pergunta. A administração do tempo. Principalmente, você elege, vou dar um exemplo, entre 10 fichinhas que você vai colocar na sua vida, primeiro Deus, segundo eu, terceiro nós. O quarto é o ato de servir. Para os outros 6 é o negócio intercalando com o restante da sua vida. E é assim que eu administro meu tempo. Sensacional. Parabéns. De verdade, eu estou impactado. Realmente fica claro, fica muito fácil de entender como que ela conquistou, porque eu acredito que a principal de qualquer negócio tem gente que acha que é o dinheiro. E tá aí você provando que é a mentalidade, é como você pensa, as suas crenças. E a crença, ela é sempre soberana. Então, se você não enxergava problema, o problema, de fato, ele não existiu. E você está aí para provar. E com certeza, eu vou te acompanhar ainda mais, porque eu já conhecia a Matersol, mas, de verdade, conhecer a Débora tem sido mais legal do que conhecer a Matersol. Qual o seu lado que ninguém vê, mas que é essencial para essa sua força, para essa sua energia? É o lado que eu fico na solitude, onde eu me conecto com Deus e energizo para dizer assim, se Ele me colocou aqui, eu tenho que cumprir minha missão. Que legal. E qual foi o pior conselho que já te deram e que quase te tirou do caminho? Desista. Quando disseram assim, desista, aí eu olhei e falei, quem vai pagar meu prato de comida, quem vai colocar a comida na casa? E aí eu refleti um pouquinho, eu falei, não, vai lá e faz. E quem foi que mandou você desistir? Muita gente. Muita gente. Ao longo dessa trajetória, muita gente que eu vejo que talvez não tenha a força ou a coragem para continuar, ou não esteja na mesma pegada que eu estava, ou por ter um cargo garantido, ou por ter algum tipo de segurança, e ela dizia, desiste, é muito problema, é muito desafio. Agora eu vou mudar um pouquinho a pergunta, certo? Quantas pessoas verdadeiramente com resultado, ou seja, pessoas que venceram, mandaram você desistir? Nenhuma. Nenhuma.
Ou seja, essas perguntas de desistam vieram justamente das pessoas que já desistiram. Que já desistiram. Mas para você, desistir não era uma opção. Nunca foi uma opção, nem pode ser. Eu sou provedora da família. E aí, como é que eu vou cumprir a minha missão se o meu dom é empreender? Aí vem aquela frase, né? Não escute conselhos construtivos de quem não construiu nada. É mais ou menos assim? É isso aí. Débora, e assim, é impressionante o quanto que as pessoas ouvem, porque me causa muito impacto e esse é um dos motivos pelo qual o programa existe, porque todo mundo que conquistou vai lá e diz, eu conquistei pensando nessa forma, fazendo isso, e ninguém que conquista diz assim, desiste. Mas a gente sempre vai ouvir aquela pessoa que foi derrotado na vida, né? Aquele tiozão que... Toda família tem um tio, né? Que nada aconteceu na vida dele. O cara não prosperou na família, não prosperou no trabalho, não prosperou em canto nenhum, mas quer ficar dando conselho. O que é que você tem a dizer para essas pessoas? É que eu sempre vou buscar a sorte, gente, porque a sorte sempre me encontrou trabalhando. Sim. E se eu tirasse todos os seus títulos e toda a sua marca, quem seria da Débora Sayonara amanhã? Trabalhadora, sacoleira, vendedora, quem vai buscar o pão de cada dia. Qual conselho você daria para quem está começando agora, que está querendo empreender e não vê luz, não vê como começar? O conselho é seguir o princípio da disciplina. Disciplina não é o que você quer fazer, é o que precisa ser feito para você chegar onde você quer. Sensacional. Senhoras e senhores, Débora da Matersol, muito obrigado, Débora. Foi uma entrevista incrível, peguei um insight poderoso do 360, já vou trabalhar. Na verdade, eu vou fazer mais do que isso, né? Terminou aqui, desligou a câmera, já vou explicar, já vou pedir um pouquinho mais de explicação a respeito disso. E para você, eu só tenho a agradecer. E para você que está em casa, nós voltamos com o próximo Conexão em Base, com mais uma história como essa, com muitos insights, com muitos aprendizados. A gente se vê em breve.